Vamos projetar o time, então, para o final de semana, fazer esse exercício aqui, o jogo de domingão contra o Santos, 4 da tarde, Cruzeiro pegando a equipe do Peixe, a gente já sabe que vai ter um time alternativo. O Cássio falou ontem, se depender de mim, né, quero jogar e tal, mas acha sabendo que vai jogar, eu acho. Ele falou mesmo para não pegar mal para ele. Mas pro gol, Rafa Nobre, Aragão ou Otávio? Ou Cássio, Eu queria se você ver o acha que é o Otávio. Cássio. Eu queria ver o Otávio, viu, Léo? Mas acho que vai de Aragão aí o Leonardo Davi. Acho que é o sentimento de muita gente, assim, né? De querer ver um pouco mais o Otávio. Acho que o momento dele pode chegar, mas para segundo goleiro, né? Até agora o Léo Aragão é que foi utilizado. E aí, para direita, o Valu, o Fagner ou então Cauã Moraes. o Cauã? Cauã Moraes. Cauã Moraes. Com o Fagner, eventualmente, entrando. Acho importante o Fagner conseguir entrar nessa partida, mesmo que ele esteja inelegível para participar da Copa do Brasil, mas para o jogador terminar a temporada com aquela coisa boa, né? Jogando, sendo útil, assim. A dupla de zaga, acho que não tem muito mistério, né? Sendo dupla de zaga reserva, é o que basicamente tem, a não ser que você aí, Baú, queira amigos do Gamarra contra o Santos. É preciso? Ah, não. Deixa quieto. Vamos fazer isso não, né, Baú? Não. Então, Jonathan e João Marcelo. E na esquerda, na direita tinha mais a dúvida por causa do Fagner, mas na esquerda, na ausência de Kaique, é Cauã Pratos mesmo, né, Baú? Com certeza. Inclusive, eu tô ansioso para ver jogar. E para volância? Seu primeiro volante nesse jogo seria quem, Baú? O Wallace. Fecha no Wallace também, Rafa? Vamos, tem que dar uma oportunidade também. O Wallace teve pouco esse ano, né? Deixa o Wallace. Ontem eu aprendi que o Wallace tá querendo, né, Valu? A Rafa Oliveira colocou a gente inteirado na thread aí, né? No meme. Cara, o Wallace para jogar e para fazer uma grande partida, se Deus quiser, e despertar bastante interesse dos clubes. E aí, quem vai jogar do lado dele, o Valu? Eu escalaria Matheus Henrique. E aí, Rafa? De acordo. Vamos, acho que o Matheus Henrique é um bom nome, né? Matheus Henrique. Mateuzinho. Esperava ele, inclusive, ontem, mais cedo no jogo. O Mateuzinho é um cara que a gente sabe que, fisicamente, se tiver 100%, briga por titularidade nesse tipo de jogo. E aí, para jogar do lado direito, hein, Baú? Lado direito? Quais são as opções? Bom, o Wanderson, não sei se ele vai chegar a ser relacionado. O Samuel Acho até falou que, mas aí no caso seria para a esquerda, né? De todo modo. Mas tem. Aí a gente vai pensar como vai formar esse ataque, esse quarteto. Tem Gabigol, tem Bolaci, o Sinisterra, será que vai ser titular? E aí o Arroio, que vai ficar preparado mesmo para a Copa do Brasil, poderia ali para formar quarteto ainda. Também o Ryan Leles. E será que joga o Eduardo? Será que ele vai dar chance para o Eduardo nesse jogo, hein? Como o Eduardo é um jogador que ele utiliza, eu acho que tem a chance. E ele já usou ele assim, né? Usou o Eduardo de tudo, na verdade. Quase de goleiro. Eu acho que vai ser Eduardo, Bolaci, Gabigol e mais um. E aí, Valu? Eu iria de Japa pelo lado direito. Ele apareceu assim por 3 vezes, né, com o Jardim. Contra o Vitória, um pouquinho. Contra o Juventude, que ele foi bem pra caramba. Aí contra o Fortaleza, contra o Ceará, o Japa já não conseguiu entrar bem, mas é normal, não vou aqui exigir do Japa de jeito nenhum. Gostaria muito de ver o Japa pelo lado direito, o Eduardo mais centralizado ali, jogando na função do Pereira. Sinisterra, a gente tem que colocar um asterisco, que é um jogador que está tendo um tratamento especial com relação à parte física. Se tiver no cronograma dele, participa com minutos, ok,
beleza, ele é o titular pela esquerda. Se tiver, não participa, eu promoveria a estreia do Ryan Lelis, tá? Do Lelis ali pela esquerda, na do Sinisterra. E no comando de ataque, o Gabigol, para ficar bem à vontade, né, Gabigol? Na sua, né, lá na frente, sem ter que buscar a bola ali no meio de campo. Enfim, seria o time que eu escalaria contra o Santos. Acho que difícil, imaginando como pensa o Jardim, que o Eduardo não jogue, como a gente vê o Eduardo entrando pelo menos quase todo jogo. É um dos reservas mais utilizado pelo Jardim. E ontem Mas ele entrou, inclusive, Léo, lá pelo lado esquerdo, na do Sinisterra, e o ataque do Cruzeiro ficou formado ali com o Arroio, com o Matheus Pereira. Até tem um momento que o Arroio quase marca, né? Ele acaba furando ali num bom passe do Christian, mas o Eduardo utilizado em mais um lugar diferente, já foi pela esquerda, pela direita, como segundo volante. Em algum momento ele jogou bem, mas depois daquele jogo contra o Fluminense também, ali como segundo volante, talvez ele vá na dele, né? Talvez o Jardim, até como prêmio, né? Por ele ter jogado em tantas posições durante o ano e ter tentado ajudar, coloque o Eduardo ali mais solto, na de meia mesmo, onde joga o Matheus Pereira. E aí, Rafa, como é que você pensa esse quarteto? Olha, eu tenho, assim, o meu pensamento, eu acho que é muito parecido com o do Jardim, né? Porque o Jardim, para esse jogo, tem certeza que vai ter o Eduardo. Eu já daria um abraço no Eduardo, falar, Eduardo, valeu, já não interessa mais não, tô a fim de ver o Ryan, tô a fim de ver o Japa, botaria a molecada para poder jogar, acho que é um jogo interessante para eles, estou demais com o valor aí com relação ao Sinisterra, se tiver no cronograma, se tiver na intenção do Cruzeiro, foi um trabalho que a gente entende, que o Cruzeiro tem feito, aliás, é importante a gente destacar, né? Bem demais o Cruzeiro tem feito esse trabalho, né? Recuperando praticamente todo mundo aí em relação ao DM do Cruzeiro, é sensacional o trabalho que faz o DM do Cruzeiro. O Sinisterra, para mim, por mim, eu nem colocaria na viagem, deixaria por aqui mesmo, dava uma descansada nele, vai ser muito importante, a gente viu ontem como é importante, é um cara diferente, um toque diferente, ele bem fisicamente, é um cara que pode trazer muito e agregar muito para o Cruzeiro. Eu gostaria de ver o Japa e o Ryan, como poderia distribuir isso o Jardim, se um aberto pela direita, o outro mais centralizado, e como ele pode fazer isso. Acho que ele, tenho certeza que ele pensaria muito melhor que eu, mas entendendo o que ele já mostrou na temporada, vai Eduardo ou centralizado ou pela direita, vai ele por ali, e aí é entender o que pensa o DM do Cruzeiro com relação ao Sinisterra, né? Se ele tiver dentro desse cronograma de atividade, acho que o Sinisterra vai para esse jogo também. Vamos resolver um problema aqui então, colocar o Sinisterra na esquerda. E aí, para a direita, ficaria essa dúvida, né? Se Japa, então, o Eduardo, mas vamos deixar com a justificativa que fez aqui o Valu, o Japa, então, pela direita, e o Eduardo centralizado, e o Gabi, então, o Eduardo, né, como um armador, na verdade, e o Gabigol ali na centroavância. Esse time, talvez eu acho que a armação poderia, eu vejo o Matheus Henrique mais armando que o Eduardo, hein, o Valu? Cara, mas assim, tô pensando onde cada um já foi mais utilizado pelo Jardim, né? O Matheus Henrique, ele já foi utilizado ali pelo Jardim lá no começo de trabalho, né? Lá no segundo jogo do Campeonato Mineiro, as semifinais contra o América, num contexto que o Matheus Pereira estava para se transferir para o Zenit, aí ele jogou ali, né? Eu acho que ele teria muitas chances de ir por ali como segundo volante, ou então vamos imaginar que o Sinisterra não vá para o jogo. Eu gostaria que ele colocasse o Lelis por ali, mas eu acho que ele pode colocar também o Matheus Henrique por ali. O Matheus Henrique jogou por ali contra o Flamengo lá no Maracanã, e aí faria um meio-campo com Rian e o Wallace, por exemplo. Então um bom exercício. A gente vai quebrar muita cabeça ainda até o Cruzeiro entrar em campo. Tava com saudade, viu, Nobre, de fazer isso com o Cruzeiro, porque a gente aprendeu a escalar o Cruzeiro de certa forma durante boa parte da temporada, né, com o trabalho do Jardim.
Isso também é legal, né, Valor? Ter essa espinha dorsal é legal, e a gente viu o que o Cruzeiro colheu de fruto disso, né? É legal. Essa brincadeira pra gente é divertida, a gente é, relembra, inclusive, alguns episódios recentes aí que a gente ficava batalhando para poder, cada um trazia o que imaginava de uma escalação, e às vezes vinha uma completamente diferente de trabalhos recentes aí, e complicados que o Cruzeiro teve, né? Mas por outro lado, é legal ter essa espinha dorsal. Vamos ver o que vai ter trabalho, a turma que acompanha aí o Cruzeiro para poder tentar imaginar esse Cruzeiro contra o Santos.